Em relação ao futebol, Tatiana, você falou sobre a questão do futebol feminino, assumo a responsabilidade. Em relação ao futebol masculino, também você é uma das responsáveis, uma das corresponsáveis, você também tem o mesmo peso em relação ao presidente. Como é que a gente pode te cobrar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Como é, como é que a gente pode lhe cobrar? Você divide a responsabilidade com o presidente, por quê? Eu vou lhe explicar o porquê, quando você pensa na resposta. Na coletiva de imprensa, eu fui um grande crítico seu. Porque eu achei que naquela coletiva você poderia ter se posicionado. Ah, tudo bem, mas não me questionaram, etc. Tudo bem. Mas eu senti essa falta. Por quê? Já que você tomou decisão, já que você tinha responsabilidade em relação à tomada de decisão, aquele jogo depois de Londrina, eu achei que você poderia ter assumido a responsabilidade junto com o presidente. Você assume a responsabilidade junto com ele? Como em relação à questão do futebol masculino, Tatiana? Eu assumo tanto a responsabilidade que eu estava junto com ele. Então, a minha responsabilidade, ela foi assumida. Tá. Claro que, como coletiva, você espera o jornalista lhe perguntar ou não. As perguntas, muito naturalmente, foram ao presidente e, ok. Eu estava lá para, se alguém me fizesse alguma pergunta, responder. Mas era natural que todo mundo quisesse escutar o presidente naquele momento. Então, mas fiz questão de estar lá junto dele, porque é uma presidência que é composta pelo presidente e a vice-presidente. Então, assumir responsabilidade e assumo, sem nenhum problema. É natural meu assumir. O presidente está mais próximo ao futebol masculino hoje. Isso não estou dizendo isso que não é para ser cobrada, não, tá? Eu tô tranquilamente para ser cobrada. É de uma divisão de tarefas, de funções, é um clube grande, é um clube que tem muita coisa a fazer. Então, é natural que algum fique mais perto de uma coisa, eu fico de outra, e assim a gente vai se ajustando. Mas toda decisão, ela é passada por mim ou pelo presidente, muitas vezes, que a maioria das vezes, pelos dois. Então, contratação de técnico, contratação de executivo, isso obviamente é partilhado comigo. Sim. O presidente está mais perto do futebol, sim. Eu estou mais perto da sede. Mas isso não quer dizer de modo nenhum que eu não vá ao CT, ou que eu não saiba o que está acontecendo no futebol, que eu não tenho responsabilidade sobre o futebol. Tá, então, critério de jogador, você participa das reuniões em relação aos jogos? Participo. Você, tipo, os critérios que vocês vêm adotando lá para os jogadores pro próximo ano. Eu falo, isso é a pergunta do nosso querido Gabriel Lafayette. Ele disse aqui, boa noite. Gostaria de saber qual está sendo o critério de contratação que está sendo utilizado. Aí, segundo ele aqui, ó. Porque tem cada nome de jogadores que só Jesus salva. Mas é porque tá falando do goleiro, pô. O goleiro foi muito criticado. O goleiro, né? Douglas Mas Moura. foi contratado o goleiro? Já não. Esse goleiro ou é só um pré-contrato? Bora lá. Não, é porque eu vou explicar duas coisas. São duas partes da pergunta. A primeira é o seguinte: qual é o critério que a gente adota? Primeiro que eu vou falar sobre anúncio de contratação. O anúncio de contratação, desde esse ano, a gente adota o critério de anunciar quando o contrato está assinado. Isso é, via de regra, existe um pré-contrato, ele passa pelo exame médico e depois disso... Aprendeu com o Vinícius Leite, né? Perdemos ele. Está contratado. Na verdade, não foi Vinícius Leite. Eu não vou me lembrar o nome do jogador e nem vou citar aqui, mas esse ano a gente teve um jogador, 2024, que ele tinha um pré-contrato com o clube, chegou em Recife, ele fez o exame e não passou no exame. Sim, eu lembro. Então, sequer a gente anunciou, sequer a imprensa ficou sabendo, enfim, a não ser que houve aí algum... por fora. Então, eu não vou falar sobre o jogador A, B, C ou D, porque o clube não anunciou nenhum. E não existe nenhum jogador com contrato assinado, contrato definitivo assinado. Existem, sim, pré-contratos, alguns, e existe todo esse caminho para que a gente anuncie o jogador e ele vai ser respeitado nessas contratações. Perfeito. O critério que a gente adota são alguns critérios. O primeiro é o que é que o clube
entende do seu modelo de jogo que ele quer. Esse critério ele foi adotado, inclusive, para a contratação do executivo e para a contratação do técnico. Por que esse critério é importante ser adotado? Vamos supor, espero que não, mas acontece alguma coisa que o técnico não acaba o ano. Então, traz um outro técnico completamente diferente e todos aqueles atletas que a gente trouxe não serão aproveitados. Grande erro. Então, a gente tem que ter o critério do clube. Isso. O que é que o clube entende que é o seu modelo de jogar futebol? Isso vem... A contratação de Edgar passa por isso, a contratação de Marquinhos passa por isso. Marquinhos se encaixa no modelo que o Náutico entende que é o seu melhor modelo para jogar. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério, a gente já avaliou, só para vocês terem ideia, ao longo desses meses, mais de 400 jogadores. Já foi feita a avaliação de mais de 400 jogadores. Ah, Tatiana, quer dizer que todo mundo queria contratar isso? Não. É porque o critério, ele, via de regra, a Costa, que é o nosso coordenador do setor de desempenho, de análise, ele vê o jogador, ele indica algum ou não, e ele analisa milhões de jogadores, assim, eu estou dizendo, centenas de jogadores. Pode acontecer do próprio executivo indicar algum, do próprio treinador indicar algum, e tudo isso é avaliado. Então, esses critérios são... E nesse caso, você lembra que no começo eu falei da base que a gente tinha de renovação? Lembro. Então, a gente tem que completar essa base que a gente tem. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tem um lateral que ele vai mais para frente, ele atua muito, ele pode até quase que atuar como ponta, eu tenho que ter um lateral que componha mais a defesa. Eu tenho que completar esse time que eu tenho renovado. Então, se eu tenho um zagueiro mais experiente, eu posso trazer um mais novo. Se eu tenho um zagueiro mais novo, eu tenho que trazer um zagueiro mais experiente. Isso é um outro critério que a gente tem para formar elenco. Isso tudo é analisado na hora de uma contratação. Show. Show de bola. Na hora que a gente termina, né? Termina aqui a Série C, a gente tem aquela mudança no departamento de futebol, não é isso? Acontece essa mudança. Aí você falou que a gente criou um novo critério, né? Contratou o executivo, contratou o treinador. Então, basicamente, você, o presidente e Granja, que definiram esse novo critério, ou você aproveitou alguma coisa? Não. Entendeu o que eu tô falando? Assim, Entendi. Bora lá. Não. Não foi a gente que definiu o critério. O que a gente é o seguinte, qual é o histórico, qual é o modo do Náutico jogar? Ela joga pra frente. Pronto, você respondeu. O Náutico sempre jogou pra frente. Então, não é a gente que inventa o critério, não. Como é que o Náutico está acostumado a jogar? O que é que ele é protagonista? Como é que ele joga? Pegar essa herança, vamos dizer assim, essa herança do Náutico, esse perfil do Náutico, e vamos fazer o simples, vamos usar o histórico do Náutico para criar... Pegar a história, time agudo. É porque eu fiquei interessado. Propõe o jogo. Até o Wilker falou aqui, uma live com o Fábio. Tipo, Se de fato como é que pode? A gente não pode ter... Historicamente, o Náutico é um time que joga pra frente. Ofensivo, sempre. Aí a gente traz um técnico que joga defensivo. Vai dar errado pra torcida. Você vai ganhar. Você pode ganhar de 10-0. 10-0. Mas, infelizmente, a torcida não vai gostar. Porque quem tem esse propósito de jogar assim é o Santa Cruz. Joga retrancado o jogo todinho, a torcida gosta. Joga por uma bola. O Náutico não tem esse perfil. Então, não é a gente que define o critério. Não é Tatiana, Bruno, Fábio, Edgar que define. É a história do clube. A gente tá entrando no clube, como é que o Náutico historicamente joga. Como é que... Isso tudinho a gente leva em consideração. Essa reflexão veio após o fim do campeonato. Essa reflexão veio e a gente tem que entender isso, encaixar isso para ser o critério de seguir. Boa.